meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha, agradeço bastante deixar um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Se possível, também compartilhe o nosso link, o nosso vídeo. Eu vou ler em Jeremias capítulo 24, que diz: mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. Isso é uma profecia que Jeremias vai falar através de Deus, né? Que diz assim: mediante 2 cestos de figo, o futuro do povo é revelado. Porque antes foi o cinto, né? Num vídeo anterior, passado aí, foi o cinto que apodreceu. É uma comparação também do cinto, né? E o povo que apodreceu para Deus, né? Aí em Jerusalém, até o povo de Judá, etc, etc. E aqui também Jeremias vai falar através do Senhor, mediante uma parábola, assim se dizendo, mediante 2 cestos de figos, né? O futuro do povo é revelado. Então ela vai comparar 2 cestos de figo e para revelar o futuro do povo dessa época aí, né? Do povo israelita, das tribos que vieram lá do Egito, né? E que chegaram para a terra prometida, e depois de se instalar, e foi ao passar do tempo, foi morrendo seus antepassados, seus pais, seus avós, e a nova geração que foi se gerando, né? Que foi crescendo, né? Estão afastadas de Deus, né? Eles não estão mais obedecendo a Deus, estão seguindo o mandamento de homem, estão sendo mantidos escravos, estão sendo sacrificados pela legião do mal, né? Porque o povo de Deus, a legião do mal, tenta destruir como destruiu a primeira geração, né? E essa sequência que está havendo nesse tempo aí, já perto de Cristo chegar, esse povo abandonaram Deus, e Deus está fazendo com que ele sofra pela sua desobediência, né? Porque é isso que acontece. Todo desobediente, nem na legião de Deus e nem na legião do mal, todo aquele que desobedece vai sofrer castigo, né? Se um da legião de Deus está desobedecendo a Deus, vai levar castigo. Se um que está na legião do mal está desobedecendo aquele povo que está mandando ele, que está instruindo ele, também vai ser castigado. Então é isso que acontece entre a legião de Deus, a legião do bem, e a legião do mal, né? Porque essa legião do bem, a legião do mal, vem desde a primeira criação, né? Essas duas legiões foram criadas lá através daquele fruto que Eva comeu, né? Que era o fruto do bem e do mal, né? Então essas duas coisas, do bem e do mal, são as duas legiões, a legião de Deus e a legião do mal, né? Como a legião do mal venceu da outra vez, Deus está tentando combater, né, através de seu povo, a legião do mal, mas até agora ele não está tendo muito êxito, porque o povo está abandonando Deus como abandonaram lá no início, partiram para o lado errado, seguiram outro caminho, né? E Deus deu um caminho para esse povo, né? E eles estão se desviando desse caminho que Deus deu para eles seguir desde quando saíram lá do Egito. Eles vêm se desviando desse caminho e estão seguindo caminho diferente, caminho onde outros pastores estão aqui nessa época. Já tem pastores que Isaías falou lá em 56:11, pastores que nada compreendem e que são gananciosos, né? E aqui também, desde quando esse povo saiu do Egito, né?
Deus vem combatendo a idolatria deles, né? Porque é um povo cauterizado lá do Egito nos ídolos, né? E esses ídolos foram, depois que eles se estabeleceram na Terra Prometida, as outras nações da legião do mal que só acreditava nos ídolos que eles criavam, né? Então eles estão tentando buscar o povo de Deus para esses ídolos que eles fazem, que estão inventando religião para PVT o povo da legião de Deus, né? Então eles estão inventando já religião, inventando templo, né, para esse povo ir lá congregar e cultuar aos ídolos, às estátuas, e provavelmente já estão criando até nome de santo nessa época, porque a igreja que está nos dias de hoje, a igreja dos ídolos dos dias de hoje, vem dessa época aí, só que evoluíram, né? Evoluiu, né? E eles botaram o nome de santo daquelas pessoas que morrem, eles santificam, canoniza para dizer que a pessoa é santa e que a pessoa pode se ajoelhar aos pés dele, cultuar a eles, que eles vão resolver alguma coisa, mas isso é tudo um engano, tudo uma mentira. E isso nos dias de hoje, como está acontecendo nesse tempo aqui de Jeremias, né? Já está acontecendo isso também. Então eu vou ler para vocês. Mediante 2 cestos de figo, o futuro do povo é revelado. Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figo, né? Jeremias fez, Deus fez que Jeremias visse. Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos posto diante do templo do Senhor, né? Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jaconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. E um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, né? Os figos que dá na época do seu fruto, né? No seu tempo certo, né? Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporão, aquele que dá no tempo da sua colheita, o figo que cresceu e amadureceu sadiamente, sem ser fora de época, né? Porque uma fruta fora de época, ela fica azeda, ou ela fica aguada, ela não dá aquele, se for uma fruta doce, ela não dá aquele doce que é para dar na época certa. Ela, se passar do tempo, ou ela sai aguada ou azeda demais, né? Mas o outro cesto, era 2 cestos, um tinha frutos bons e o outro figos muito ruim no outro cesto, né? É uma comparação que Deus está mandando Jeremias falar, porque um com bons frutos e outro com frutos ruins. O que significa isso? Povos bons e povos maus nessa época, né? Com ruim, que não se podiam comer de ruins que eram, né? Que nesse tempo aí o povo de Deus passaram a ser muito, como eu li no vídeo anterior, que oprimia os órfãos, as viúvas, que julgavam, né, ilicitamente, dando direito àqueles que estavam errados, né? O rei dessa época lá de Judá julgavam erradamente, não de acordo com aquilo que Deus ensinava. Então esse cesto aí é essa mesma coisa. Um lado das pessoas boas, que são os figos bons, e um lado das pessoas da legião do mal, os figos maus, os figos ruins que não davam nem para comer, né? Eu vou ler novamente. Um dos cestos tinha figos muito bons, né? Que são as pessoas boas,
as pessoas temente a Deus, né? É essa a comparação dos figos bons. As pessoas que ainda eram temente a Deus nesse tempo aí, como nos dias de hoje também. Tem gente mal e tem gente boa. Tem gente que obedece o mandamento de Cristo e tem gente que não obedece, obedece a legião de Satanás e não a legião de Deus. Da mesma forma é aqui. Com muitos figos bons, com muitos figos temporão, aqueles que dá no tempo certo. Mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podia comer, de ruim que era, né? Então o povo era tão ruim, né, que ninguém queria chegar nem perto deles. E disse-me o Senhor a Jeremias: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, né? Perguntando o Senhor. E disse o Senhor a Jeremias: que vês tu, Jeremias? Perguntou a Jeremias, Deus perguntando a Jeremias: que vês tu, Jeremias? E Jeremias falou: eu disse figos, né? Os figos bons são muito bons e os ruins, muito ruins, que não se pode comer, de ruim que são. Jeremias respondeu, né? Então veio a palavra do Senhor dizendo para Jeremias, né? Assim diz o Senhor Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porque no vídeo anterior eu li que Deus deixou que os caldeus que estavam cercando ele prendessem o povo de Deus, né? Que era um povo que não estava tão mal assim. E então ele está dizendo para Jeremias, né? Deus de Israel como a este bom figo, né? O Deus de Israel é como estes bons figos. Deus é do bem, é do amor, não faz mal, né? Para o povo dele, o povo que segue a ele, né? Vamos ver a realidade, para os que seguem Deus. Assim também conhecerei aos de Judá levado, porque Deus deixou que o povo de Judá fosse preso, levado em cativeiro pelo povo caldeus, né? Enviei desse lugar para a terra dos caldeus, para o próprio bem deles. Deus deixou que o povo de Judá fosse, né, preso pelos caldeus que estavam cercando lá em Jerusalém e Judá, fossem presos pelos caldeus para ser conservado para o bem dele. Vou ler de novo. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, Deus do bem, né? Como estes bons, assim também conhecereis aos de Judá, porque nos povos de Judá tem gente boa misturado, porque o povo de Judá está imprestável, mas tem gente boa no meio, né? Assim também conhecereis aos de Judá levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Deus deixou que ele fosse levado cativo para o bem dele. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Então Deus vai reconstituir eles de novo para Jerusalém, para Judá, para que eles não se perca, não seja retirado de Deus, né? Para que não os arrancarei, não destruirei, mas plantá-lo-eis e não os arrancarei. Então Deus vai resgatar ele, não vai tirar ele de Deus, né? Não vai tirar, porque esse povo, desde quando saiu do Egito, é a herança de Deus, mas só que eles se tornaram muito rebeldes, né? E estão sofrendo barbaridade por conta da sua própria rebeldia. Deus está deixando, abandonando eles, para que eles sofram, né? E que venham se arrepender e pedir
arrego de novo a Deus, orar a Deus, clamar a Deus para que Deus venha salvar ele. Que é assim que eles fazem o tempo todo quando estão no aperto, quando se vê que não tem mais jeito, aí é que eles vêm se lembrar de Deus, né? Ah, Deus é o nosso Salvador, vou clamar a ele. Então Deus está fazendo assim com esse povo. E dar-lhe-ei coração para que me conheçam, né? Porque esse povo escuta a palavra de Deus, mas não estão conhecendo, querendo conhecer Deus. Porque eu sou o Senhor. E se meião povo por povo, e ser meião será de Deus por povo, e eu lhe serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então Deus vai trazer ele de volta, vai ensinar a eles de novo, né, esses mandamentos através da lei de Moisés, para que eles se convertam de novo, porque eles estão servindo aos ídolos, às estátuas, os deuses que a legião do mal está criando e está pervertendo ele. Então Deus quer resgatar eles, né, novamente através de Jeremias, para que eles se convertam, né? E dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão povo por povo, e eu lhe serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então eles vão se converter para Deus de coração, né? Não com falsidade como eles estavam. E como os figos ruins, que se não podem comer, de ruim que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, e entregá-lo-eis para que seja um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio e um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. Então Deus que ficar, né? Porque Deus sabe que lá no meio desse povo de Judá que os caldeus levaram em cativeiro, tem povo ainda que acredita em Deus, né? Eles foram porque a maioria convenceram eles de abandonar Deus. Mas Deus conhece o coração de todos eles, então vai estar mandando Jeremias falar para esse povo e buscar eles de volta, para que eles se convertam de novo. Mas o que ficarem lá da tribo de Judá vai perecer, porque Deus vai castigar, entregá-lo-eis para que seja, eles vão ser prejuízo, ofensa, vai ser opróbrio, vai ser um provérbio, vai ser um escárnio, vai ser uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. Os arrojar porque Deus vai fazer com que eles fujam, vai apertar, deixar que eles sofram tanto, e eles vão mudar de lugar, vão para outros lugares, mas vão sofrer do mesmo jeito, né? E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a ele e a seus pais, né? Que eles estão lá em Judá, que é as terras da terra prometida, mas Deus vai fazer que eles se consumam, né? Porque eles não querem mais acreditar em Deus e estão indo na legião do mal através dos ídolos que dessa época, né? Então enviarei entre eles a espada. Deus mesmo vai fazer com que os seus opressores vá para lá destruir ele. Deus vai fazer com que eles adoeçam, né, a peste, até que se consuma. Vão ter fome, né? Porque ninguém vai dar terra para eles trabalhar, eles vão perder suas terras. Deus vai secar a terra para ele não produzir, vai mandar peste para ele, até que se consuma de sobre a terra que eles dei a ele e a seus pais, os antigos que morreram, né? Esse é o castigo para esse povo de Judá que não quer seguir a Deus. Capítulo 25 de Jeremias, que diz: os 70 anos do cativeiro e depois a ruína de Babilônia
e das outras nações, né? Esse é o capítulo 25 de Jeremias. Jeremias vai falar agora a respeito disso, né? Vamos ler. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá. Deus mandou avisar a todo o povo de Judá, né, a respeito de Nabucodonosor e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, diz Jeremias, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutaste. O profeta Jeremias, que estava tomando conta, exortando a esse povo, falando aquilo que Deus mandava para ele falar, mas a eles não escutavam. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, não escutava a repreensão que Deus mandava através de Jeremias. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos e os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir, porque é como nos dias de hoje, tem gente ficando com a mente muito cauterizada através dos falsos pastores que tem hoje dentro das falsas igrejas, e está consumindo o povo de Deus novamente, né? Deus está esperando que esse povo venha se arrepender, que venha se voltar para a sua igreja, para que ele se salve. Deus está aguardando isso. E nesse tempo aqui, o combate todinho que Deus está fazendo era para que o povo dele ainda venha a ter esperança naquilo que Deus ordenou através da lei de Moisés. Porque se ele seguir a lei de Moisés certinho, quando Cristo chegar, certamente eles vão entender aquilo que Cristo vai ensinar para eles, né? Então, mas eles não estão seguindo a lei de Deus e seguindo a lei dos homens já nesse tempo. Estão acreditando no homem e não em Deus. Nesse tempo eu já li isso para você, que está escrito: maldito o homem que confia no homem. Lá nessa época aí, nos dias de hoje também serve para nós. Mas Deus está falando para esse povo para não confiar no homem, porque eles estão ensinando perversidade a respeito da lei que foi dada a ele, que foi a lei de Moisés, né? Também vos enviou o Senhor todos os seus servos e os profetas, madrugando e enviando-os, mas não escutaste, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre. Jeremias está falando para esse povo, o povo que está ensinando junto com Jeremias ao povo de Judá, ao povo israelita também, né? Mas ele não quer escutar Jeremias, não quer escutar aquele que veio com Jeremias para ensinar, ele não quer. Eles estão sempre no caminho, o seu mau caminho. Eles estão seguindo o caminho da legião de Satanás, né? E a legião de Satanás nesse tempo já criou religião para esse povo, para enganar esse povo de Deus, né? Então, são maldade das suas ações, habitar na terra que Deus quer, ele está mandando, né? Quando dizia: convertei-vos agora, Jeremias está dizendo para eles se converter de novo, né? Cada um do seu mau caminho, porque eles não estão seguindo o caminho de Deus, estão seguindo o caminho da legião do mal, abandonaram a legião de Deus, né? E das maldades das suas ações, e habitai
e habitai na terra que o Senhor vos deu a eles e aos vossos pais para sempre, que é Canaã, lá a terra prometida. Eles não querem, né? Porque está dando ouvido aos homens já nesse tempo. E imagina nos dias de hoje, né? Que criaram milhões de igrejas, cada um com seu pastor falsificado, para ensinar mentira para o povo, para escravizar, para, né, como fez desde lá do Egito até aí. E não andeis após outros deuses para os servir e para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. O povo não quer, só quer saber dos ídolos, né? Que é isso, esses ídolos proliferou, né? Tanto de uma forma tal, né? E depois, né, evoluíram, né? Foi evoluindo a cada dia até os dias de hoje. Por isso que tem essa, foi daí que veio, né? Foi daí que veio essa grande, né? Essa grande religião que tomou conta do mundo inteiro. Essa religião, ela vem daí, desse tempo, e ela conseguiu evoluir para os dias de hoje, ao mundo inteiro, e o povo se esqueceram da igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que está lá em Atos 20 e 28. E depois dos apóstolos morrerem, aqueles pregadores da verdadeira igreja morrerem, esse povo aqui dos ídolos, né, conseguiram perverter, não todos, alguns restou, né, mas esses que restaram foram oprimidos e não deram sequência à igreja de Deus nessa trajetória, né, na trajetória que essa igreja que prevalece hoje dentro dessa religião, né, essa falsa igreja, ela manda no mundo inteiro, né, através do Papa. Ela predomina em todas as cidades, né, em ruas, como está escrito no vídeo anterior que eu fiz, que as cidades se chamam pelos seus deuses, né, como os ídolos, né, as cidades chamam pelo nome dos ídolos. Tipo assim, Vitória de Santo Antão, é um santo, Santo Antão. Então é uma cidade com o nome de um ídolo. Isso já está aqui em Jeremias, né? O povo criou cidade com o nome de deuses, né? É chamado de deuses, né? E etc, e etc. Em cada cidade tem uma igreja com o nome de um deus, né? Para o povo ir lá orar. Fala no nome de Deus, fala, mas é com mentira, não serve, né? E abandonaram, esqueceram de dar sequência na igreja de Deus que Cristo adquiriu. Eles não deram sequência, o povo se tornaram gananciosos para os seus deleites e esqueceram de prosseguir com a igreja de Deus, né? Então, os estudiosos ainda, depois para cá, há pouco tempo, criaram igreja de Deus novamente. Tem igreja de Deus pentecostal, igreja de Deus fulano de tal. Tem igreja de Deus, né, que está pregando com verdade, né, mundialmente, né, porque ela se chama Igreja de Deus Internacional, porque está pregando praticamente no mundo inteiro também, né, para combater as heresias das falsas igrejas que o homem criou para seu próprio deleite, né? Essa é que é a verdade. E essas igrejas vêm da sequência desse povo aqui que estão criando o templo. Eu li um versículo anterior no templo, né, que eles estão levando os deuses para lá, para o povo de Deus cultuar, para perverter. E Deus está pedindo para esse povo se converter novamente, para abandonar essas coisas,
deixar esses ídolos, esses santos que eles estão criando já nessa época. Não tem nome de santo, porque os deuses aí é Baal, é Amon, é não sei o que, tal e tal, né? Mas nos dias de hoje ele bota os santos com nome de gente, né? Canoniza a pessoa depois que morre e diz que aquela pessoa é santo e que a pessoa pode se ajoelhar aos pés dele e orar, mas isso é tudo mentira. Deus abomina essas coisas. Se você está fazendo isso, vamos ler a Bíblia, vamos entender o propósito de Deus, né? Não é nem salvação que a gente está falando aqui, mas é a lei, o mandamento de Deus para que não vá atrás dessas coisas, porque Deus abomina essas coisas. Deus quer que ore só para Ele, que venere só Ele e não os ídolos. É por isso que Deus, desde quando tirou seu povo do Egito, vem combatendo a prática do povo dele e do povo ao redor da legião do mal. É por isso que nos dias de hoje, aquele que está convertido na verdadeira igreja que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, dentro não da religião, mas da legião de Deus, da legião do bem, para que batalhe, que nós somos soldados e devemos batalhar contra a legião do mal, a legião de Satanás, que está fazendo tudo contrário a Deus nos dias de hoje, como também estão nesse tempo aqui de Jeremias, tá? Porém não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, né? É isso, porque eles faz Deus para provocar a ira de Deus, né? Eles não querem nem saber, né? Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, sobre toda esta nação em redor, e os destruirei totalmente, e farei que seja objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações, né? Deus deixou que Nabucodonosor destruísse esse povo dele, destruísse Jerusalém, destruísse os templos, porque os templos que era do povo de Deus cultuar já estavam cheios de deuses, né? Eles tinham feito Deus e colocado lá dentro, e o povo não estava mais seguindo Deus, mas sim essa legião do mal. Por isso que Deus deixou que destruísse Jerusalém, destruísse o reinado de Judá. Foi Deus que deixou, né? Para ver se o povo aprendia, né? Porque se Deus quisesse, não tinha deixado nada disso acontecer, porque Deus é todo poderoso. Deus pode evitar essas catástrofes, mas Deus deixa tudo acontecer para ver se o povo toma vergonha, para ver se o povo se converte para Deus fielmente. É como nos dias de hoje. Tem essa pandemia, agora eu vou entrar num assunto sério também, que é essa pandemia. Porque Deus deixa que isso aconteça. Até o povo de Deus morre. Eu vi uma pessoa falar, dizendo, até o povo de Deus morre na pandemia. Deus deixa morrer, por quê? Porque eles são rebeldes também, eles estão dentro da falsa igreja, eles estão seguindo pastores, seguindo mandamentos de homens, doutrinas de homem, e não estão seguindo a doutrina de Cristo, nem os mandamentos de Cristo. Por isso que seu povo morre também. Deus deixa perecer, como está deixando esse povo aqui, né? Aí o povo diz, Deus é muito ruim, Deus deixa até seu povo morrer com essa pandemia. Morre que é para ele aprender, para quando chegar lá na prisão, se caso ele for, porque na prisão dos mortos tem pregadores de Deus lá para que ele se converta, né? Naqueles que são rebeldes, que vai para a prisão dos mortos, tem pregador de Deus lá, que Deus foi para lá fazer sacerdote e discípulo de Deus para pregar para essas almas perdidas, né? Porque aqueles que servem a Deus fielmente
não vai para a prisão, mas vai para debaixo do altar esperar a última ressurreição para ser transformado, né? Para ser transformado e viver no mundo habitável de Deus, né? Que é o paraíso. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo. Eu já li isso anteriormente, num vídeo próximo, o terceiro vídeo antes desse. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de esposa, e a voz da esposa. Eu já li isso, né, anteriormente, num vídeo anteriormente. Como também o som das moças e a luz do candeeiro, né? E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Porque aconteceu isso, Deus deixou que esse povo fosse escravizado ao cativeiro do rei de Babilônia durante 70 anos. Depois foi que Ciro veio, né? O rei Ciro foi quem resgatou o povo de Deus e reconstruiu Jerusalém e as adjacentes, e construíram. Esdras também, né, veio para ajudar. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigado a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Então Deus vai destruir Babilônia, vai destruir os caldeus, né, que guardou o povo de Deus lá, que levaram preso, deixou lá, Deus deixou com os caldeus, né, para depois resgatar ele, como eu li no versículo anteriores aí, que Deus mandou Jeremias e os outros lá para resgatar ele, para que ele se convertesse de novo, né? E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, de novamente, que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias, contra todas estas nações. Porque também dele se servirão muitas nações e grande rei, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Então, Jeremias também está, através dessas coisas que Deus está mandando ele fazer, ele está escrevendo, né, que é para depois o povo saber tudo isso, né? Está escrito quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações, né? Trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, as palavras de Deus novamente para o povo, que disse contra ela, né, que o povo estava contra, a saber, tudo quanto está escrito no livro, né, que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também dele se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhe retribuirei segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos. Então Deus vai ajudar esse povo novamente, depois que reconstruir, né, aquilo que foi abalado pelo o rei Nabucodonosor, vão reconstruir, né? E Deus vai também ver o que eles vão fazer novamente, segundo as suas obras, né, as obras das suas mãos, boas obras, os seus feitos e segundo as obras das suas mãos, né, para que ele possa ser recebido por Deus de novo. Porque no tempo de hoje é isso também. Se nós não façamos boas obras para com os da família, para com seu irmão, seu inimigo, seu vizinho, não fizer coisas boas, né, que é boa obra, dar de comer, dar de beber, de vestir, perdoar principalmente, fazer isso tudo com amor sincero e puro, né, para que possa ser aceito por Deus. Isso eu estou falando nos tempos de hoje, como Deus está falando para esse povo nesse tempo aí, né? Retribuirei segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos. Quer dizer, se eles voltarem do cativeiro de Nabucodonosor e se firmarem de novo e fizer tudo aquilo que Deus ordena com boas obras, aí sim será aceito por Deus novamente, e Deus vai retribuir para esse povo, vai dar boa comida, saúde, vai livrar
da legião do mal que vem atacar eles, etc, etc. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviarei, para que bebam e tremam, enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me enviou. Esse copo é um copo literal, é a palavra de Deus que Jeremias vai dar de beber a esse povo, né? Vai dar de beber a esse povo, dá de beber a todas as nações a qual o Senhor me enviou. Então Jeremias vai falar para esse povo, né? Para que eles voltem, façam boas obras a Jerusalém e às cidades de Judá e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assombrio e uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, né? E a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Buz, e a todos os que estão nos lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zimri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis de Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá depois dele. Depois que Jeremias for falar para esse povo, vai ser o povo que vai aceitar a palavra de Deus, depois vai falar para todo esse reino aí, né? Pois dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai-vos e cai, e não torneis a levantai-vos por causa da espada que eu vos enviarei. Então, se eles beber essa palavra que está mandando através de Jeremias, todo ele beber, se embriagar, até vomitar e cair, e não tornar a levantar por causa da espada que eu vai mandar, que a espada também é a palavra de Deus para os mal que ele vai mandar, se eles se converter. E será que se não quiserem tomar do copo da tua mão para beber, então lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. Não ficareis impunes, porque eu clamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirá: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, e terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o destrono, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações.
entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Né? Então, Deus quer que esse povo todo se converta através desse copo que Jeremias vai dar, que é a palavra de Deus, né? E a espada, para os que não querem acreditar, para ele é como uma espada, né? Vai ser como uma espada, então chegará estrondo a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, e os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Quer dizer, eles vão se entregar a Deus, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e na grande tormenta se levantará dos confins da terra, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Então, se vai chegar essas palavras para esse povo, né? E se eles não aceitar, vai morrer todo ele, né? E vão virar esterco sobre a face da terra, porque Deus Todo-Poderoso vai destruir esse povo. Né? Aí, porque eles estão seguindo pastores que estão pregando perversidade, e está escrito aqui: uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para ser de morto e disperso, e vós então caireis como um vaso precioso, e não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Porque esses pastores que estão ensinando a esse povo a crer nos ídolos, né? Pregando coisa contrária ao mandamento que Deus tem dado para esse povo, né? Então todos esses pastores, né, eles vão morrer também, porque não vai ter refúgio para eles, né? Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Quem os principais? Os achegados dos pastores, que auxilia, né, para pregar mentira nessa época. É como no tempo de hoje também. Esses falsos pastores que estão pregando mentira, que ele tem os seus assessores, né, para ajudar ele nos cultos. E os principais do rebanho que estão indo frequentemente às suas igrejas falsificadas, não tem salvamento, como está aqui escrito aí: não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento, né, para os principais. Por quê? Porque estão pregando mentira nesse tempo aí, e nos dias de hoje nem se fala, né? As pessoas estão criando igreja, estão se intitulando a pastores para perverter a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, né? Porque eles criam igreja para tirar dinheiro do povo, para ensinar coisas erradas, né? Aí falam tudo no nome de Deus, no nome de Cristo, né? Oram em nome de Cristo, mas com o coração como o do cinto que Jeremias guardou, e quando foi buscar estava podre, né? Então esses pastores são como aquele cinto. Aquele cinto representa o pastor mau da época, né? É como nos dias de hoje estão esses pastores de hoje, são como esse cinto podre, né? Porque eles estão pregando perversidade, né? Voz de grito dos pastores e uivo dos principais rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. O povo, né, que eles estão tentando converter para a sua religião que eles criaram, né? O povo da legião do mal criou a religião para perverter os mandados sinceros de Deus. Então eles, né,
estão ficando, né, sem pasto. O que é o pasto? É o povo que vai para a congregação deles, né? Nos dias de hoje, o povo da igreja de Deus que está dentro da doutrina de Cristo, dentro do mandamento de Cristo, está a fazer essas coisas, destruindo os pastos desses pastores. Nós temos que destruir os pastos desses falsos pastores dessa época aí, que são pastores de hoje também, que estão pregando mentira, ensinando mentira, tentando converter o povo da legião do bem para a legião do mal com a sua religião, né? Então, o povo da igreja verdadeira, que segue a doutrina de Cristo verdadeira e o mandamento, tem que trabalhar, guerrear contra a legião do mal, contra esses falsos pastores, tirando o pasto dele, né? Porque esses pastos é o dinheiro. Se tirar o povo dele, eles vão ficar sem, né? Porque as suas malhadas pacíficas serão desgarradas por causa do furor da ira do Senhor. Deixou a sua tenda como o filho de leão, porque a sua terra foi posta em desolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira, né? Tudo isso está acontecendo nessa época e muito mais nos dias de hoje. Eu vou ler o capítulo 26 de Jeremias, que diz: Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém e corre perigo de morte. Jeremias vai falar e vai correr perigo de morte. No princípio do reinado de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a esta palavra do Senhor dizendo, né? Essa coisa aqui eu acho que já li lá em Crônicas, no livro de Crônicas, né? No princípio do reinado de Joiaquim, rei de Josias, ou então foi em Reis, não estou lembrado bem porque eu não decoro, não sou muito de decorar. No princípio do reinado de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo. No princípio do reinado de Joiaquim veio para quem? Para Jeremias falar. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor, não na casa dos falsos pastores, né? Qual é a casa do Senhor? A igreja de Deus, a única e verdadeira, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Isso nos dias de hoje. Nesse tempo aqui, só se chamava casa do Senhor, casa de Deus, que dá no mesmo também, né? Que dá no mesmo também em ser igreja de Deus, né? Todas as palavras que te mandei que eles dissesses, não omitas nenhuma palavra. Está dizendo que Deus vai mandar ele falar e não omita nenhuma. Diga mesmo firme e forte, sem desviar. Bem pode ser que ouçam, né? E se converta cada um do seu mau caminho, porque eles já estão desviando, né? Desviado, estão seguindo outro caminho e não o caminho que Deus deu a ele através da lei de Moisés, né? Estão indo para o caminho dos homens, dos falsos pastores da época, que está ensinando outras coisas. E eu me arrependo do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Então, Deus está pretendendo, né? Deus está pretendendo Deus está pretendendo fazer um mal para eles, né? Se ele não se arrepender. Tá dizendo, bem pode ser que ouçam, né? Jeremias falando, ele vai falar, mas bem pode ser que ouçam, não é que eles ouçam, pode ser que eles ouçam, né? Ou não, e se convertam cada um do seu mau caminho, né? Pode ser que eles ouçam a palavra de Jeremias e se convertam do mau caminho. E se eu me arrepender do mal que intento fazer a eles, né?
Se ele não se arrepender, Deus já está programando para fazer mal a eles, né? Se ele não seguir, deixar ouvir a voz de Jeremias, então eu me arrependo do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Porque eles são muito mal, né? Muito mal, muito mal, muito mal, né? Esse povo aí de Judá são muito mal. Então Deus está pensando em deixar ele ser destruído. Deus vai destruir ele, mas não é Deus que vai chegar e matar ele. Vai deixar com que eles morram, né? Para não estar fazendo maldade na terra, né? Aí se ele se voltar, se converter, Deus não vai, né? Não vai fazer essa maldade para eles, né? Como está escrito, por causa da maldade das ações dele. Se arrependa do mal que intenta fazer por causa da maldade. Quer dizer, se ele parar com essa maldade, Deus não vai fazer o mal que está programado para fazer. Disse-lhe, pois, assim, diz o Senhor: se não me der de ouvidos para andar na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouviste, né? Porque Deus está mandando Jeremias e muitos outros profetas falar com esse povo de Judá, com os israelitas, para que abandone esses povos, esses outros falsos profetas que está pregando mentiras para ele, como também no dia de hoje, né? Para que ouvisse as palavras dos meus servos, profeta, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouviste, porque eles estão desobedecendo a lei que Deus tem dado a lei, de que ele diz assim: diz-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvido para andar na minha lei, que pus diante de vós, né, que é a lei de Moisés, que foi dada para esse povo, eles não estão mais seguindo a lei de Moisés. Se ele não der ouvido, então Deus vai castigar todo ele, vai deixar que eles pereçam. Deus não vai proteger, em vez de proteger, vai deixar que eles morram, né? Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. Isso é no templo, né? Lá no templo em Jerusalém. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que disse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E que ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tá vendo? O povo mesmo dentro da casa de Deus, que eles estavam lá pervertendo a casa de Deus, né? Jeremias falou para eles, mas eles já não quiseram, já quiseram pegar Jeremias para fazer mal, né? E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei e da casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor, que foi reconstruída, né? Então falaram os sacerdotes e os profetas, os príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, né? Estão dizendo que Jeremias vai morrer, é um réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Jeremias foi dar um conselho para eles, né? Mas como a casa de Deus estava pervertida, eles não quiseram aceitar a palavra que Deus disse a eles, né? Então querem matar Jeremias, né? E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade. Todas as palavras que ouviste, agora, pois,
melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á, né, o Senhor do mal que falou contra vós. Quer dizer, se eles ouvirem aquilo que Jeremias está falando para esse povo, Deus vai se arrepender de fazer o mal que ia fazer para ele e vai poupar ele, não vai deixar que esse povo seja destruído, né? Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabeis, porém, com certeza que se me matarde, trarei sangues inocentes, né, sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então, povo, é como no dia de hoje. Se nós da igreja verdadeira, tá, da legião de Deus, da legião do bem, está falando a verdade para esse povo que está na igreja falsificada, ouvindo os falsos pastores, o que é que eles querem fazer? Matar nós, né? Porque é isso que Deus quer que nós façamos nos dias de hoje. Que nós mostrem a verdade, não fiquem em um reduto, né? Não fiquem em um reduto, mas com a sabedoria que recebemos dentro da verdadeira igreja, na doutrina de Cristo, que espalhamos para todos saber a verdade, que nós não só pregue dentro de um reduto, dentro da congregação, mas que fale para todo o povo que está sendo enganado. É esse o dever daquele que está servindo a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. É esse o dever de exortar aquele que está no erro, porque Deus está mandando Jeremias falar para esse povo que está no erro. O que é que está acontecendo? Estão querendo matar Jeremias porque está falando aquilo que verdadeiramente Deus manda. Então, nosso dever no dia de hoje, nós que fazemos parte do corpo da igreja Cristo, para exortar o povo que estão no erro. Não só falar do erro dentro de uma redoma, não, meu povo. Vamos se espalhar, vamos mostrar a verdade para aquele que está sendo enganado. No meio da rua, na praça, não para se exaltar, não se exalte, mas falando com sinceridade e baixinho para que o povo entenda, ok? Então disseram os príncipes a todo o povo, sacerdote e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus não falou. Ainda bem que os sacerdotes entenderam, ainda tiveram receio. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o moratista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte destas casas como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá, antes que não temeu ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor. E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles. Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas, né? Esses estão falando, aceitando a palavra de Deus através, né, de Jeremias, porque Ezequias, né, porque Miqueias, né, também profetizou, né? Miqueias profetizou nos dias de Ezequias, mas eles não deram ouvido, né? E agora Jeremias vem falar para esse povo novamente que está pervertendo a casa de Deus, mas ele está dizendo, sacerdote, não,
não se arrependeu do mal que falará contra ele. Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor. Ele está falando, né? Quando Jeremias veio falar para esse povo, eles estão se lembrando dos outros profetas que aconselhavam eles, né? Ele está dizendo, também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaias, de Kiriate Jearim, o qual profetizou contra essa cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias, né? Então, né, estão dando crédito à palavra de Jeremias. Não sei se eles vão atender, né? Mas ele está mostrando que veio outros profetas falar em nome do Senhor em favor deles, para que eles abandonem o mal, abandonem a prática de estar seguindo deuses, né? E sendo guiado por falsos pastores, né? E ouvindo o rei Joiaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes, suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joiaquim enviou alguns de Elnabó e o Egito e o trouxeram ao rei Joiaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo, né? Então, ele foi morto quando pregou, né? E por isso querem matar também Jeremias, porque está exortando esse povo do bem de Deus, para que ele deixe as suas práticas, né? Porque senão vão morrer e tal, mas eles não querem aceitar. Então está falando, né, que Urias matar, porque profetizou contra o que ia acontecer em Jerusalém e ajudar. Porém, a mão de Aicão, né, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregasse na mão do povo para ser morto, né? Então, né, Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que não entregassem na mão do povo para ser morto. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que vocês se mantenham na igreja verdadeira, que é a igreja de Deus. Se vocês não conhecem a igreja de Deus, leia a Bíblia. Procurem um local onde estejam congregando a igreja de Deus, né? Porque não é um templo que é a igreja de Deus, mas temos locais para congregar a igreja de Deus, né? Basta você procurar. É igreja de Deus, não é igreja de Deus pentecostal, igreja de Deus com adjetivos maiores. Não, não é, né? E presta atenção na palavra de Deus, porque se tiver uma igreja de Deus, com o nome igreja de Deus, que venha cobrar dízimo, que venha fazer campanha, que venha fazer isso, que venha fazer aquilo, que queira tirar dinheiro de vocês toda hora, fuja dela, porque é uma igreja de Deus falsificada, tá? Tem que seguir a doutrina de Cristo, vocês têm que prestar atenção a esse aspecto. E se vocês que já leem a Bíblia, né, vocês podem ser a igreja de Deus dentro da sua própria casa, e não dando de comer a cães gulosos dentro das falsas igrejas, né? Os cães gulosos são esses pastores dessa época aqui e nos dias de hoje principalmente. Está lá em Isaías 56:11, né? Então voltarei com o próximo vídeo, né? Que é o capítulo 27 de Jeremias, que diz: Jeremias aconselha submissão ao rei de Babilônia. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha, inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito,